Começa agora o programa Combate à Desinformação nos Campos Gerais. Sou Vitória Fonseca e o tema da conversa de hoje é a proposta de Emenda Constitucional 206/2012, também conhecida como PEC do Diploma para Jornalistas. A iniciativa prevê a obrigatoriedade do diploma para o exercício da profissão. Para falar sobre o assunto, convidamos a jornalista e dirigente sindical Aline Rios. A PEC do Diploma para Jornalistas busca restabelecer a exigência de formação profissional para o exercício do jornalismo. A proposta já foi aprovada no Senado e está na Câmara dos Deputados e já pode ser colocada em votação no plenário da Câmara. Para começar a nossa conversa, Aline, poderia explicar qual é o objetivo da proposta de emenda constitucional 206/2012, também conhecida como PEC do Diploma para Jornalistas? Bom dia, Vitória. Bom dia quem nos acompanha. Então, nós temos essa proposta de emenda à Constituição 206 de 2012, que na verdade é uma tentativa de reverter uma decisão do Supremo Tribunal Federal que se deu em 2009, provocado aí quando o judiciário foi provocado por empresas de rádio e televisão no estado de São Paulo, buscando justamente derrubar a exigência do diploma de jornalista para o exercício da profissão. E o que ocorreu na época foi que também houve uma participação do Ministério Público Federal, alegando que a exigência do diploma de jornalista, portanto, feria a liberdade de expressão das pessoas de uma forma geral, né? Como se tivesse uma relação direta a profissão e o direito à liberdade de expressão de cada indivíduo. E a partir dessa ação que ocorreu no estado de São Paulo, o Supremo Tribunal Federal tomou essa decisão monocrática do ministro Gilmar Mendes, foi uma decisão que, portanto, não passou pelo Tribunal Pleno, né, no sentido de derrubar a exigência do diploma para o exercício da nossa profissão. Então, para restabelecer essa exigência, a gente precisa que tramite uma proposta de emenda à Constituição. Então, não pode ser um projeto de outra ordem, tem que ser uma PEC, que tem quórum qualificado. Então, por essa razão que nós temos hoje tramitando a PEC 206 de 2012. A Federação Nacional dos Jornalistas defende que a exigência de formação universitária para o exercício profissional é uma garantia de qualidade na informação. Poderia explicar como seria possível isso na prática? Olha, quando nós estamos tratando de pessoas que se submetem à formação no ensino superior para o exercício de uma atividade, nós estamos tratando tanto da questão de aprendizado de ordem técnica, quanto de reflexão no campo mais da ética profissional, portanto, pessoas que têm condições de refletir e de entender as consequências do exercício profissional, né? O quanto isso é importante para a sociedade, a diferença que o jornalismo tem com relação à vida de cada pessoa, as implicações que tem. O que nós temos hoje no Brasil? Hoje, a partir da decisão do Supremo Tribunal Federal, qualquer pessoa, isso sem critério nenhum, de escolaridade, sem qualquer distinção, pode pleitear o registro de jornalista profissional, sem ter a mínima garantia de que vai respeitar a ética da profissão, até porque não conhece a ética da profissão. E sem qualidade técnica, sem reflexão crítica a respeito do que significa fazer jornalismo no interesse da sociedade. Então, nós temos aí uma série de aspectos que eles colaboram para que a gente tenha um jornalismo mais produzido de uma forma melhor, com mais qualidade e mais garantia de respeito aos interesses da própria sociedade. Então, é por isso que se defende, né, que exista essa formação específica dentro da área para atuação como jornalista. Qual a relação da PEC do diploma que exige formação em jornalismo ao exercício profissional e o problema da desinformação? Cada vez mais marca o cotidiano. Não, errei, professor. Volta. Tá. Qual a relação da PEC do diploma que exige formação em jornalismo ao exercício profissional e o problema da desinformação, que cada vez mais marca o cotidiano e a vida de milhões de brasileiros? Quando nós tratamos de desinformação, nós estamos abarcando aí uma série de questões, né? Desde informações enviesadas, não é? Portanto, tendenciosas, que a gente tem aí um desvio, né, do que seria a informação produzida de uma forma mais correta e mais respeitosa com relação à sociedade. A gente tem a questão das informações falsas,
apuradas de maneira insuficiente. Então, a gente trata de uma série de questões, que elas passam tanto por aspectos técnicos quanto por aspectos éticos. Então, quando nós tratamos de pessoas que passam por uma formação universitária, portanto, se preparam para exercer uma profissão, que entendem a responsabilidade da profissão com relação aos direitos da sociedade, os interesses e expectativas da sociedade, então a gente não resolve o problema completamente, mas nós temos aí garantias mínimas de que a informação que vai chegar para a sociedade ela é mais bem apurada, há uma reflexão crítica sobre aquela produção e que, portanto, a gente tem condições de oferecer uma informação melhor, uma informação da maneira adequada para a sociedade. E tem o outro lado também, né, que quando a gente trata da reflexão ética, dessa responsabilidade ética, nós estamos colocando um ponto de que, se algo ocorre de maneira equivocada com relação a uma informação apresentada, e isso pode ocorrer, porque jornalistas são humanos, enfim, depende de uma série de coisas, que a gente vai ter uma resposta adequada para a sociedade. E vai existir um momento de reconhecer que houve um equívoco, de apresentar a informação correta, algo que a gente não vai ter com relação a pessoas que não têm essa formação, porque elas simplesmente não param para pensar a respeito disso, porque não existe dimensão ética para quem não tem qualificação para o exercício da atividade, por exemplo. Nós temos uma série de reclamações que chegam para nós nesse sentido, de pessoas que são objetos aí de matérias, enfim, divulgadas, né, que resultam em dano para a imagem de pessoas e que quando a gente vai verificar, aquele material foi produzido por pessoas que não têm a menor responsabilidade ética. E nós não temos hoje condições, né, de cobrar por esse exercício profissional, porque ele não é regulamentado. Então, veja, nós temos aí, isso já vem causando uma série de problemas e se reflete, né, nessas questões de desinformação, de desrespeito aos direitos da sociedade. Então, é bem complexo. O fim da obrigatoriedade da formação universitária para exercer o jornalismo no Brasil foi aprovado pelo Supremo Tribunal Federal, STF, em 2009. Isso já impactou o setor do mercado? Para o Sindicato dos Jornalistas do Paraná, o qual a senhora faz parte, da diretoria, tem indicadores de qual seja a média salarial da categoria ou do funcionamento de cursos universitários no Estado? Olha, hoje nós temos, começando do fim, né, nós temos, se não me falha a memória, são 22 cursos superiores de jornalismo em atividade aqui no estado do Paraná, somente no estado do Paraná. Com relação à questão do exercício profissional, da organização da categoria, impactou muito, e impacta. A média salarial é difícil eu dizer para você, é possível a gente estabelecer por grupos, né? Existe um grupo A de comunicação, naquele grupo existe uma média salarial. Mas você veja que a gente vem numa situação drástica de precarização, que tem esse pé lá na queda do diploma, mas passa por outros aspectos, né? Nós tivemos aí uma reforma trabalhista, que alguns chamam de deforma trabalhista, né? Pela quantidade de danos aí que foram impostos, né, aos trabalhadores e trabalhadoras do país. A gente teve uma liberação da terceirização de maneira irrestrita, então hoje se pode terceirizar qualquer trabalhador de qualquer área, e terceirizar trabalhador significa que você não vai respeitar direitos mínimos da categoria, então em função disso a gente tem uma oscilação salarial muito grande. Então nós temos pessoas trabalhando muito por um valor muito pequeno, né, quase indigno para a gente considerar em relação à preparação das pessoas, a expectativa que você tem e a responsabilidade com relação àquilo que você exerce. E tem pessoas que ganham uma média salarial um pouco acima do piso, né? Então, a gente tem aí uma oscilação grande que reflete esse cenário de precarização. E ele é reforçado por essa questão da queda do diploma, porque quando você não tem uma profissão reconhecida, é difícil até para você pleitear direitos, né? Dentro de uma negociação coletiva, para melhorar a questão salarial, mas para ter também reconhecimento de direitos no campo da segurança para o exercício da atividade. É algo que desvaloriza aquela atividade socialmente, né? Então, isso dificulta toda essa organização própria dos trabalhadores também e trabalhadoras. Para finalizar, como está o andamento da proposta de lei, que já foi aprovada no Senado Federal,
ainda em 2012 e tramita em comissões na Câmara dos Deputados, nesse segundo semestre de 2023. Existe alguma expectativa real com a aprovação da proposta? Então, a PEC 206 de 2012, ela já passou pelo Senado, com ampla maioria. Ela teve outros projetos, outras propostas apensadas a ela, ou seja, ela reúne outras propostas, né, de teor parecido dentro da Câmara dos Deputados. Já houve a constituição de uma comissão especial, né, nesse âmbito, e desde 2015, na verdade, essa proposta ela se encontra pronta para ir a plenário. A questão é que nós passamos por um período muito complicado, politicamente, socialmente, no país, em que a gente não tinha nem cenário para avançar em algumas questões, né? A gente teve um governo aí durante 4 anos, um governo Bolsonaro que atacava muito a credibilidade do jornalismo e dos jornalistas, né? Uma espécie de amparo, inclusive, algo que dificultava até para a gente buscar uma luta pelo restabelecimento do diploma, porque nós estávamos lutando justamente para exercer a profissão com segurança, né? Algo que ficou completamente não inviável, mas muito difícil, muito duro nesse período, né, que nós passamos recentemente. Então, nesse momento em que nós temos aí uma esperança progressista, né, caminhando dentro do país, então a gente tem um cenário de restabelecimento aí de pilares democráticos que são importantes para a gente fazer caminhar uma proposta como a PEC 206 de 2012. Então a gente busca dar um novo reforço nessa luta, né? Ela nunca foi abandonada. Nós sempre estivemos buscando, né, a FENAGE, os sindicatos, com o apoio de várias organizações, aí, entidades sociais, buscando restabelecer esse diploma, porque existe um reconhecimento, né, social da importância disso. Mas nesse momento, nesse ano, nós temos organizado essa luta de uma maneira diferente. Nós realizamos em maio, né, a FENAGE e os sindicatos, o primeiro Ocupa Brasília, em que nós estivemos em Brasília, justamente para conversar com parlamentares, realizamos algumas reuniões também em alguns ministérios do governo federal, buscando justamente construir o apoio e as bases aí para a gente fazer caminhar essa proposta. A gente também tem uma necessidade de atualizar a regulamentação da profissão, e isso não passa pelo Congresso, né? Isso está em outro âmbito, então a gente reuniu todas essas pautas nessa luta. Nesse segundo semestre, nós teremos o segundo Ocupa Brasília, que vai ser agora no final de outubro, então, que nós, né, os sindicatos e a FENAGE, voltaremos a Brasília, então, novamente buscaremos parlamentares, buscaremos estreitar o diálogo, né, buscar construir essa rede de apoio pela aprovação da PEC, e nós teremos também uma audiência pública sobre a importância da formação superior em jornalismo no dia 26 de outubro, às 14 horas, lá na Câmara dos Deputados. Então, todos esses são movimentos em que a gente busca construir as condições para pautar essa PEC. Porque, na verdade, a proposta ela pode ir a plenário, mas nós precisamos que ela vá, né, com uma garantia de que nós tenhamos condições de que ela seja aprovada no interesse da sociedade, que ela possa aí resultar, né, em benefícios para todos e todas nós. Né? Aline, muito obrigada pela entrevista. E acaba aqui o programa Combate à Desinformação nos Campos Gerais. Até a próxima!